Olá pessoas! Vamos para mais um vídeo com outra ideia de lembrancinha personalizada e barata que vocês podem fazer para presentear agora no Natal. A minha ideia aqui também é aproveitar um caderno que eu já usei, que eu fiz para os vídeos do Natal do ano passado, e eu não gostei do acabamento, então eu vou desmanchar ele inteiro aqui e fazer de novo a capa. Mas o que é legal é que é um caderninho super simples desses de papelaria, que você encontra em qualquer papelaria, né? Bem basiquinho e que é barato, e que fica legal se você refaz a capa, se você faz alguma coisa artesanal, pode ser que você desenhe, você pinte, e aí você consegue fazer alguma coisa com a sua cara e personalizado. E claro que você pode também fazer a sua capa no computador e imprimir simplesmente reencapar aquilo ali, né? Ou você também pode comprar, por exemplo, papel adesivo estilo contact, né? Que é liso mesmo, tem alguns com estampa de madeira, de flor, etc. Que você pode simplesmente comprar e usar para reencapar esses cadernos que são basiquinhos e que muitas vezes tem uma estampa meio esquisita, então você faz do jeito que você quiser, do zero, não do zero, né? Aproveitando um caderno que já tá mais ou menos pronto, então você pula as primeiras etapas, mas você consegue fazer de forma barata e rápida. Antes da gente começar, os mesmos recadinhos de sempre, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Me sigam também nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrem no canal do Telegram. O caderno do ano passado eu fiz dessa forma, com papel craft. Eu peguei um caderninho já pronto, né, super barato, que eu comprei na Calunga, encapei com papel craft e fiz umas fitas aqui de detalhe, mas eu não gostei, então eu vou desfazer isso tudo e fazer de novo, de outro jeito. E é bom para dar uma ideia aí para vocês aproveitarem esses caderninhos baratos de papelaria, né? Esse aqui eu não lembro quanto que foi. E é uma ideia para vocês aproveitarem esses caderninhos baratos de papelaria, né? Que normalmente você até consegue achar alguns com umas capas legais, mas nem sempre, né? Às vezes tem umas capas muito simplesinhas, nada a ver. Então assim, vou fazer aqui de forma a dar uma ideia para vocês de como vocês conseguem personalizar a capa de forma barata, né? E pode ser que você já tenha esses caderninhos em casa, pode ser que você já... não sei, às vezes vocês compraram, ganharam algum caderninho de lembrancinha desses de empresa, por exemplo, personalizado e tudo mais, que você quer mudar. Aí eu vou dar aqui uma opção para vocês, vou mostrar como é que eu vou fazer para mudar a capa, que eu acho que vai ficar super legal. Vamos ver aqui. Então eu vou desfazer isso aqui tudo, eu vou mostrar para vocês como é que estava o caderninho originalmente e a gente vai refazer essa capa. Eu tirei só a parte de cima, aqui as fitas que estavam aqui, e as guardas na parte de dentro. Tentei tirar pelo menos porque estava bem preso, eu não consegui tirar muito. Mas eu vou deixar esse craft que eu já tinha usado inicialmente para encapar, para proteger aqui, porque ele tá bem coladinho, ainda vai dar para aproveitar. Eu vou fazer uma segunda camada por cima. Eu tenho outro pedaço de craft aqui, que é um resto do papel que eu uso para fazer embalagem, então eu vou usar aqui, vou fazer uma segunda camada para tampar essa aqui, já que ela tá com várias imperfeições, né, de cola e tudo mais, mas eu vou deixar essa aqui para não estragar mais e demorar e dificultar o trabalho. Eu vou deixar aqui para fazer essa segunda camada. Esse caderninho, como eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu vou deixar aqui uma filmagem do último vídeo. Ele era esse caderninho comum mesmo, de papelaria, com capa bem simplesinha, de corujinha. Você consegue achar nas papelarias mais simples. Então é uma ideia aí só para vocês entenderem qual que é o tipo de caderno que eu tô usando, tá? Eu tô só refazendo a capa realmente, mas o miolo aqui vai ser todo aproveitado. A gente só vai fazer essa cobertura aqui, tá? Mas o que eu vou fazer? Antes de efetivamente colar aqui em cima, eu vou fazer a arte. Aqui em cima eu acho que vai ser melhor. Vou fazer a arte, depois eu só venho e colo e adapto aqui para ficar direitinho no lugar, porque eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer a arte depois que já tiver a capa pronta. Acho que vai ser um pouco mais difícil por conta dessa dobra aqui, né? Porque a minha ideia é fazer várias listras passando de um lado ao outro. Então, se eu tentar fazer isso depois que já estiver pronto, acho que não vai ficar legal, né? Então, vou fazer com ele aberto, tá? E aí, eu vou fazer uma marcação aqui, mais ou menos de onde eu vou colocar a minha capa. Deixa eu virar ao contrário, que acho que vai ser mais fácil. Vou alinhar e só marcar mais ou menos aqui.
Para fazer essa arte, eu fiz no computador, eu abri um arquivo no Illustrator do mesmo tamanho do meu revestimento e coloquei um retângulo central, que é o tamanho da capa, exatamente o que eu fiz aqui, que eu desenhei na mão. E eu fiz essa criação mais ou menos no computador para eu ter uma ideia de onde os elementos vão ficar, para eu conseguir simplesmente transpor do computador para cá. Porque eu vou fazer manual, eu não imprimi na capa, vocês podem imprimir se vocês quiserem na folha que vocês vão usar de revestimento. Mas a minha folha aqui não ia dar o tamanho, não ia dar certo, e eu queria uma coisa mais simples. Então, fica a sugestão aí também. Eu fiz a arte no computador, fiz as linhas todas, distribuí, depois eu coloquei o nome no centro, que eu vou fazer esse caderno pro meu pai, porque ele usa muitos caderninhos desses de rascunho, desses pequenininhos mesmo, para ir anotando no dia a dia, então eu vou fazer para ele, para aproveitar aqui já o caderno e o processo. Aí eu fiz a arte toda e imprimi. E aí, olha só, eu ocupei basicamente a folha inteira, tem algumas partes aqui que não saíram por conta da margem de impressão, mas isso aqui não vai fazer muita diferença, porque eu vou simplesmente continuar as linhas, né? Isso aqui eu vou usar realmente só de guia. Aí, vocês vão ver aqui que tá mais ou menos do tamanho que eu marquei, olha só, a linha que eu marquei tá aqui, eu consigo alinhar ela bem marcada, bem alinhadinha aqui de acordo com o que eu marquei, tá? O tamanho deu mais ou menos certo. E aí, eu vou fazer como? Eu vou fazer uma transposição disso aqui, que é uma técnica que a gente usa muito em artes no geral, né? A gente aprende isso na faculdade, acho que no colégio, inclusive, a gente fazia isso, que é passar uma camada de lápis mais escuro aqui por trás e depois fazer essa transposição. Vou mostrar pra vocês. Eu vou usar esse lápis aqui, que é um lápis da Faber-Castell 4B. Deixa eu aproximar pra vocês conseguirem ver. Olha só, ele é um lápis que ele é próprio de desenho, existem vários Bs diferentes, né? O que a gente costuma usar, eu não sei se é 2B ou HB o que usa normal de escrever, né? Mas que são lápis com menos grafite, né? Eles têm menos cor. Esse 4B, ele já tem uma cor muito mais forte, então ele é melhor para esse tipo de coisa. Você não precisa usar esse tipo de lápis, você pode usar qualquer outro lápis de escrever que você tem, o comum aí tanto faz, tá? Aí talvez você tenha que passar um pouco mais vezes aqui atrás, mas funciona perfeitamente também. Mas tem que ser lápis, tá? Uma lápis que você possa apagar. Porque você vai passar isso pro lado de cá, pra sua capa efetivamente, pra poder desenhar por cima e você precisa conseguir apagar depois. Então não pode ser nada tipo lápis de cor que você não consegue apagar, tá? Aí eu vou tirar meu revestimento daqui pra eu não acabar desenhando em cima dele onde eu não preciso desenhar. Vou colocar umas folhas de rascunho aqui atrás, pra não sujar a minha base toda, né? E aí a ideia é você preencher aqui a parte de trás onde você tem a arte e você precisa passar para o outro lado. Você não precisa preencher a folha toda, você pode simplesmente olhar onde você tem a arte aqui mais ou menos e desenhar atrás, certo? Aqui, como eu só tenho as linhas, eu não preciso efetivamente preencher tudo, eu posso mais ou menos só preencher onde estão as minhas linhas aqui à medida que eu vou enxergando elas aqui, né, pelo verso do papel. E o ideal é que você faça isso num papel mais fino, né, para você conseguir efetivamente enxergar de um lado para o outro e não ter esse problema para fazer a transposição. Acho que deu. Acho que eu consegui passar todo o verso aqui que eu precisava. Aí a gente vai fazer, então, a transposição. Vamos lá. Vou pegar minha capa aqui, meu revestimento, né, no caso. E a gente vai alinhar aqui, mais ou menos, com a marcação que eu fiz, né. Aqui, nesse caso, nem faz tanta diferença. O importante é que tivesse mais ou menos centralizado, né. Mas eu deixo dessa forma com o lápis de cabeça para baixo, tá? E eu vou pegar aqui uma fita, uma washi tape que não vai estragar, você tem que usar alguma coisa que não estrague, tá? Que você consiga tirar sem estragar o seu revestimento. Só pra eu prender aqui no lugar pra não sair, né? Pra eu conseguir fazer essa transposição sem que as coisas fiquem tortas. E aí, como que eu vou fazer isso? Você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente desenhar de novo por cima, né, usando um lápis ou qualquer coisa assim. Eu vou usar um boleador, que é o que eu tenho aqui, que ele simplesmente faz a marca, né, sem escrever propriamente. Você pode usar o que você preferir, tá? Aí tanto faz. Aí eu vou usar uma régua, ó. A washi tape tanto não prende que não prendeu o negócio aqui, nem no lugar que eu precisava que ficasse. Deixa eu ver se eu consigo prender direito aqui ou se eu precisar escolher outra coisa, porque aqui realmente parece que não ficou. Vou tentar com uma outra aqui, que ela é um pouquinho mais forte, pra ver se ela ajuda a prender pelo menos. Porque essa verdezinha aqui realmente é muito vagabundinha, ela não prende nada. Eu acho que essa aqui vai ajudar um pouco mais. E aí eu vou usar uma régua pra fazer essa marcação então. Pra passar
de um lado pro outro, você tem que fazer uma certa força, não precisa fazer força demais também, mas um pouquinho para que você consiga passar o lápis para a folha de baixo, né? Você precisa realmente, é como se fosse um papel carbono, sabe? Inclusive, se você tiver um papel carbono aí, fique à vontade para usar, que é mais fácil. Desde que você consiga tirar, né, de baixo. Eu nem sei se o papel carbono você consegue apagar, acho que não, né? O ideal é que seja uma coisa que você consiga apagar. Então você olha aí o que você tem. Esse aqui é o método mais fácil de fazer, mais fácil, mais barato, né? Você só demora aí para poder desenhar no verso e para passar por cima aqui igual eu tô fazendo. Mas é um método simples, né? Não demora tanto assim não. Aí antes de eu continuar, deixa eu ver se ele tá passando efetivamente, né? Vamos levantar aqui um pouquinho. Olha só, não sei nem se vai dar pra ver na câmera, mas ele tá bem levinho, que é o que eu preciso aqui simplesmente pra eu enxergar onde que eu vou fazer a pintura, o desenho aqui. Eu vou mostrar pra vocês à medida que a gente for fazendo, tá? Então eu vou só terminar de transpor aqui. E o que eu vou demorar um pouquinho mais pra transpor vai ser o nome, né? Porque o nome tem um pouco mais de detalhes. Então eu vou ter que fazer o contorno dele aqui, o que vai demorar mais um pouquinho do que essas linhas. Mas vai dar certo também, é só ter um pouquinho de paciência. Depois que você terminar de fazer a transposição, vai ficar mais ou menos desse jeito, você consegue ver as linhas aí, e a gente vai fazer o desenho por cima e depois simplesmente apagar essas linhas, esperar secar, obviamente, depois apagar essas linhas. Algumas aqui até estão um pouquinho de defeito, porque eu fiz um pouquinho torto, eu fui corrigindo ao longo do processo, mas aí vai ficar, eu vou terminar de corrigir quando eu fizer a pintura aqui. E eu mudei no final das contas para caneta esferográfica normal, essas canetas Bic, porque eu achei mais fácil de fazer o escrito aqui, tá? Ela ficou um pouco mais fluida e funciona melhor. Você pode usar Bic tranquilo que dá certo, tá? Aí eu vou fazer como? Eu vou fazer primeiro as linhas e depois eu vou fazer o nome por último, porque aí qualquer coisa, se por um acaso eu passar alguma linha pra cima aqui, eu consigo dar uma corrigida com a outra caneta por cima quando eu for fazer o nome, certo? As cores, eu não queria nada muito focado no Natal. Deixa eu pegar algumas canetas aqui, que eu queria alguma coisa que desse pra usar o ano inteiro, né? Uma coisa que não fosse especificamente de Natal, né? Com estampa de Natal. Eu tenho essas canetas aqui que eu comprei não sei se foi na Wish ou no AliExpress, eu não tô lembrada, acho que foi no AliExpress. São canetas japonesas e são 8 cores, né, que eu comprei. E elas têm duas pontas, tem uma ponta comum, que é essa aqui, ó, deixa eu aproximar, tá vendo? É uma ponta redonda comum e do outro lado elas têm uma ponta brush. Tá vendo? Acho que vai me ajudar. A brush vai ser boa para fazer esse lettering aqui do escrito no meio e as outras pontas finas, retas, vão ser boas para fazer os riscos mesmo, né? Acho que vai ser mais fácil de controlar. Agora as cores, então eu não vou usar o verde e vermelho tradicional, porque eu não quero que seja com capa de Natal, né? Eu acho que eu vou usar azul e laranja, talvez. Eu tenho algumas folhas de guarda laranja que tô pensando em aproveitar. Então eu acho que eu vou usar isso aqui. Ele não é propriamente laranja, tá? Esse aqui ele é mais um cobre, mas eles chamam de laranja. Então eu acho que eu vou usar essas duas cores que eu acho que vai ficar legal. Ainda vai ficar festivo porque são canetas brilhantes, mas não vai ficar tão natalino, né? Com aquela cara de Natal. Vou deixar as outras aqui de lado de qualquer forma, para caso eu queira fazer algum detalhe, alguma coisa assim. Talvez até... Tô aqui pensando na hora, tá, gente? Acho que eu vou até misturar alguma dessas aqui também para fazer as linhas no fundo. Talvez a prata, eu acho que vai ficar legal. Deixa eu só testar as pontas para ver se tá funcionando, porque essas canetas têm uma tendência muito alta de secar. Olha só. A prata tá funcionando, a ponta redonda, né, que é o que eu vou usar dela aqui. A outra também tá funcionando. Essa aqui, ó, já não tá funcionando tão bem, a ponta redonda. Talvez ela não fique legal para isso. Talvez eu use isso aqui para escrever o nome, talvez, vamos ver. A brush já tá funcionando, então talvez eu deixe essa aqui para escrever só o nome. Vamos ver. A azul já tá funcionando. Aí, já tá funcionando os dois lados também. Então talvez azul e prata para fazer as listras e o nome em cobre, mas acho que eu também vou botar alguns detalhes de cobre nas listras. Vamos ver. Eu vou usando aqui, vou testando. Realmente estou criando aqui na hora. Eu vou fazer todos os riscos de uma cor primeiro, para depois eu limpar a régua e fazer da próxima cor, porque senão eu vou com certeza sujar isso aqui, né? Porque essas canetas são muito pigmentadas, então se eu ficar mudando de cor, eu vou acabar sujando aqui. Então eu vou ter que ir em etapas, eu vou usar o meu
a minha arte que eu fiz aqui pra eu saber quais são as linhas preenchidas, né? Porque aqui eu fiz só os limites e eu preciso ter mais ou menos uma ideia de qual que é cada uma. Então eu vou deixar ela aqui do lado pra eu ir colando à medida que eu for fazendo. Terminei de fazer aqui e eu tive alguns problemas com as canetas, que elas deram umas falhadas aqui no meio do caminho, não sei por que motivo. Na verdade, sim, né? A caneta provavelmente tá acabando a tinta, né? Tá secando, enfim, deram umas falhadas aqui. E aí não ficou tão legal. Alguns pontos aqui eu tive que dar uma remendada com essa outra caneta aqui, da Faber-Castell também, que é do Tip, né? Também não, né? Também era porque o lápis era da Faber-Castell. Essas outras canetas aqui são japonesas. Mas que tinha uma cor mais ou menos parecida e eu dei uma remendada aqui em alguns pontos, não ficou tão legal. Mas é o que eu consegui fazer já que estava falhando aqui, né? Eu vou esperar terminar de secar enquanto eu termino de limpar minha régua e tudo mais aqui, pra gente poder apagar o lápis que ficou aqui no fundo e fazer a montagem em cima da capa que já tá pronta, certo? Já terminou de secar aqui, agora eu vou só apagar as linhas que estão aparecendo, que são as linhas de limite aqui que eu tinha feito e algumas linhas aqui no meio. E aí sim a gente vai colar no caderno, certo? Substituir, passar a colar por cima, né, do que tá lá, daquele revestimento que eu tirei que ficou ruim. E isso aqui, o ideal é que você apague realmente só depois que estiver completamente seco, tá? Pra você não tirar, não arrastar a sua arte, né, e acabar estragando. Então, espera, vai fazendo outra coisa enquanto isso, depois você volta e apaga o que tiver que apagar, tá? Agora, vamos pegar o caderno aqui? Olha só, a gente tem que colar de forma que ele fique assim, certo? Eu vou cortar um pedaço das abas primeiro, porque as abas aqui estão muito grandes, só para deixar mais ou menos igual de todos os lados, para ficar mais fácil, né, de centralizar e tudo mais, para dar um acabamento. Então vou só cortar um pouquinho aqui de cada lado, no olho mesmo, nem vou medir, porque aqui não faz tanta diferença. Eu vou passar a cola, eu vou fazer em duas etapas, tá? Eu vou colar a primeira parte do verso, vou passar a cola aqui e vir com a minha capa por cima e depois fazer a mesma coisa na frente, que aí eu acho que eu consigo fazer um acabamento mais uniforme aqui. Só que eu preciso marcar exatamente onde que eu vou colar, né? Como é que eu vou alinhar isso aqui. Então, deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Vou passar aqui por cima, olha só, pra ver se eu consigo alinhar melhor. Que era mais ou menos a marcação que eu tinha feito e eu apaguei, né? Acho que eu nem precisava ter apagado, eu podia ter apagado depois de colar. Mas eu vou fazer uma mini marcação aqui, pra caso eu não consiga apagar 100%, também não fique marcado, sabe? Vou ver aqui mais ou menos se tá realmente alinhado. E vou fazer uma marcação só na quininha aqui, ó, só pra eu saber onde que eu preciso colar. E aí depois eu apago isso aqui. Só pra eu ter realmente uma ideia, tá? Não precisa também ficar certinho, 100% não. E você poderia ter colado antes, né? Igual eu falei lá no princípio, mas por conta da divisão aqui, né? Eu achei que seria mais fácil fazer depois. Colar depois, no caso. Então, deixa eu pegar minha cola. Na verdade, eu vou colar a frente primeiro, porque eu quero que ela fique mais centralizada, né? É importante que eu consiga centralizar ela melhor. Vou passar a cola aqui, e aí eu venho com a arte por cima. Vamos ver. Inclusive, deixa eu tirar aqui de baixo, pra não manchar de cola. Eu vou tentar alinhar aqui, mais ou menos com a marcação que eu fiz, de forma que fique centralizado. Aqui acabou ficando um pouquinho marcado a parte de baixo, que é aquela divisão que tinha no craft de baixo, tá? Ficou um pouquinho marcado. Que não vai acontecer se você estiver fazendo uma capa do zero, né? Como eu tô aproveitando a capa, isso é o que aconteceu. Mas se você estiver fazendo com a capa lisa, você não vai ter esse problema. Aí agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Passar a cola do outro lado e finalizar a cola aqui. E aqui é importante pegar a lombada também, tá? Então dá uma virada pra você conseguir passar a cola aqui e pegar todos esses pedacinhos, senão você acaba não conseguindo colar todo o revestimento aqui onde ele precisa ser colado. Aqui não deu certo, ele acabou colando
mega torto, não sei o que rolou aqui, e marcou a parte de trás. Eu vou conseguir tirar aqui um pouquinho, né, com a dobradeira, mas vai ficar um pouquinho marcado. Não sei por que aqui ele pegou numa parte que deu algumas marcações aqui, tá vendo? Acho que vai dar pra ver aí. Dá pra amassar bem aqui com a dobradeira, então dá uma diminuída, mas não vai ficar tão legal. O craft tem esse problema um pouco de encapar, por ele ser um papel, pelo menos esse aqui que eu tô usando, um pouquinho duro e ele ser muito poroso, ele não encaixa tão bem, digamos assim, ele não faz as dobras tão bem. Mas aqui acabou que marcou pouco, tá? Não vai influenciar tanto no resultado final, eu espero. Vamos terminar aqui pra ver primeiro. E aqui, antes de colar as abas, eu vou dar uma fechada pra ele encaixar no lugar. Vou vir aqui com a dobradeira também pra refazer a lombada. Aí agora sim, eu vou colar as abas. E aqui também ficou um pouco torto, então eu vou dar uma cortada para alinhar, para ficar melhor aqui o acabamento na parte de dentro, tá? Coloquei a minha régua aqui como limitante para ficar com o mesmo tamanho aqui, e aí eu vou só cortar esse excesso dos 4 lados, que aí vai ficar com uma aba retinha. Ainda ficou um pouco torto, mas aqui não vai influenciar tanto porque a lombada vai fechar, né? Aí eu vou fazer aquele fechamento que eu sempre faço, mas a gente vai fazer um pequeno adendo aqui primeiro, que no centro a gente precisa dar uma cortada para que a gente consiga dobrar as abas, pra gente não ter problema aqui na hora de dobrar, né? Porque eu não consigo dobrar ele totalmente aqui por conta do bloquinho que já tá aqui, que já foi costurado, né? Então a gente tem que fazer 2 vias aqui, ó, um corte para que a gente consiga dobrar para dentro aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu pego aqui na diagonal, não chega até o meio certinho, tá? Ainda tem que sobrar um pouquinho aqui para fazer o acabamento. Depois você pode tirar se você achar necessário. Que aí você vai dobrar, olha só, uma aba para um lado, a outra aba vai vir do outro lado aqui. E aí esse centro a gente vai tirar esse triângulo, mas vai deixar uma pontinha aqui para fazer o acabamento nessa parte central, certo? Então, por enquanto, eu vou deixar ele aqui, eu não vou tirar não. E vou só fazer o corte aqui do outro lado. Vou fazer primeiro a cola das abinhas, corto aqui e viro para colar. Para colar as abas aqui, eu vou colar uma de cada vez, passar a cola aqui e virar. Aí aqui, eu vou só cortar essa pontinha que tá em excesso. Eu vou deixar ainda um pouquinho aqui, deixa eu tentar aproximar para mostrar para vocês. Vou tentar deixar só uma pontinha, porque aí eu vou colocar ela aqui por baixo do caderninho. Só para fazer esse acabamento aqui. Acho que dá para ver aí, né? Para fazer esse fechamento aqui. Então é realmente só um pouquinho, só para você conseguir enfiar ele aqui embaixo, ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e nas duas laterais. Depois que você terminar de encapar, de fazer a cola das abas, vai ficar dessa forma. Obviamente o seu vai estar mais bonitinho, porque não vai ter esse resto aqui que sobrou do meu último caderno, né? Que eu refiz. O seu vai estar com um acabamento melhor. E aí eu vou só fazer o fechamento disso aqui com a guarda. Eu vou usar um papel laranja para fazer isso aqui. Eu vou medir a quantidade que eu preciso primeiro. Vou pegar aqui a altura da capa. A capa que no meu caso tá com 20.9, então eu vou fazer a altura aqui com 20.3, que eu gosto de trabalhar com 6 milímetros a menos, e vou pegar aqui da beirada até mais ou menos o limite aqui, um pouquinho antes do limite talvez dessa dobra, para também não estragar o acabamento. Então aqui tá com 13.8 mais ou menos, então eu vou fazer com 13.2 talvez, acho que eu vou cortar um pouquinho maior, com 13.5, para ver aqui onde que ele vai chegar nesse centro, tá? Então ficou 20.3 por 13.5 a princípio. Vou cortar aqui os dois pedaços pra gente colar. Acho que eu vou fazer com esse tamanho mesmo, com 13.5, tá? Que ele deu mais ou menos certinho aqui na divisão, acho que vai ficar bom. Então eu vou fazer essa cola aqui, do mesmo jeito de sempre também, passar a cola aqui e vir com o papel por cima. Depois que você terminar de colocar essas guardas dos dois lados, seu caderno vai estar pronto. Você já conseguiu reencapar, já dá para usar normalmente.
E fica aí então uma ideia de presentinho barato para vocês fazerem, comprando esses cadernos bem basicões de papelaria mesmo, que você acha em qualquer uma, que são bem baratos mesmo. E aí você faz a capa da forma como você quiser, ou pintada, ou desenhada, ou impressa, né, do jeito que você preferir. Eu tive alguns probleminhas no resultado final desse caderno por conta das canetas que ficaram falhando, mas no geral ficou até legal. Eu acho que você pode fazer de outras formas com outros tipos de caneta que não vão falhar e que vão ficar bonitas. Vocês podem fazer a arte no computador e só imprimir, do mesmo jeito que eu fiz aqui em preto e branco, porém já pronto, né, colorido e tudo mais, só que aí, obviamente, vai ficar mais caro. E você pode fazer aquilo que eu falei lá no princípio, comprar alguma capa já pronta, né, algum contact, alguma coisa que você possa usar simplesmente para reencapar aquilo ali, que é a base desse projeto, né, você pegar um caderno pronto e refazer esse revestimento da capa. Espero que tenha dado outra sugestão aí pra vocês fazerem de lembrancinha agora no final do ano, pra quem ainda não comprou presente e tá procurando alguma ideia em cima da hora aí pra fazer. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim e eu espero vocês no próximo vídeo.